Esquina de Escribas. Você que está aí, puxa o seu banquinho aqui para a nossa esquina, para a gente fazer nossa roda. Aqui não é roda de samba, mas é roda de escrita, que às vezes até dá samba. Então vamos lá. Para quem é o Esquina de Escriba? Para você que é aspirante a escritor, escritora, para você que escreve muito e nunca publicou, para você que escreve, que já publicou, e o quarto banquinho é para a leitora e o leitor apaixonados. E hoje nós estamos aqui com quem? Com a Deise Gouveia. A Deise escreveu este livro aqui, tá? Costurando Minha História. Subtítulo: A História entre o Corte e a Costura. Um livro bonito, né? A Deise aqui, vocês estão super Deise, né? Vocês estão vendo a Deise por todos os lados. E é um livro que tem... Ele é ilustrado, tá? Ele está muito bem diagramadinho aqui, letras grandes, né? Ou seja, um livro que não dá... É amigável, amigável, né? E... Ó, né? Amigável. E nesse livro, desde aqui, ó, super bem feito, isso é importante, muito importante, né, gente? Nós temos orelha, nós temos uma orelha, segunda orelha. Aliás, a orelha aqui é minha, né? Ó, Fernanda Pompeu, escritora, livro autografado, e a, a, na quarta capa ou a contracapa, né? Tanto faz, nós temos também a sinopse. Então, veja que, né, o livro ele saiu pela Oficina do Livro. Então, bom, antes de mais nada, aliás, antes de começar a entrevista propriamente dita, eu já vou saber. Desde onde é que eu compro esse livro? Você compra no Hotmart, ele em digital, e na minha bio você encontra o impresso. Ok, na sua bio no Instagram. E Instagram, do No arroba Deise Instagram. Gouveia Oficial. Perfeito, perfeito. Deise é Ok? DAISY. Ah, é, tem isso. A Daisy sofre, porque Eu tem. sofro desde criança com É, isso. é, é. Então vamos lá. Daisy, então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Por que você escreveu, hein? Por que você escreveu esse livro? Bom, primeiro eu quero agradecer, estar aqui, poder ter essa oportunidade de estar falando para vocês do livro e de por que eu escrevi. Bom, eu queria fechar um ciclo, mas com homenagem. Eu tenho 66 anos e 35 anos desses 66 foram dedicados à moda. Então, eu tive muita paixão pelo meu trabalho, eu queria fazer uma transição de carreira, mas eu não podia deixar de homenagear esses 35 anos. Foram 35 anos que tive muito perrengue, que eu tive muito problema, mas que eu também tive muito sucesso e também foi muito prazeroso, né? Eu falo que eu transformo coisas e eu transformei o trabalho em paixão. E essa paixão precisava estar escrita, precisava estar, de alguma forma, eu queria deixar esse legado. Então, o livro, ele fala desses 35 anos e eu acho que ele inspira quem vai empreender ou quem é empreendedor, né? Porque eu coloco bastante quais são os fracassos, quais são os sucessos na minha vida, as minhas transformações, tudo que eu fiz na moda. Então, foi por isso que eu escrevi o livro. Esse livro é bem importante para mim e hoje o título dele leva ao meu programa de rádio que eu tenho às segundas-feiras. E aonde? Onde você tem esse programa de rádio? Bom, a minha transição de carreira, né, era para incentivar a leitura, porque era uma outra paixão da minha vida que eu queria entregar para o maior número de pessoas possível,
incentivando a leitura, incentivando o hábito da leitura, né? Então, eu tenho no Instagram eu faço isso e no programa de rádio a mesma coisa. Também tem um podcast. No programa de rádio vai ao ar nas segundas-feiras, às 17h30, e é na Vibe Mundial, 95,7. 95,7, hein? É, FM. E aí, Eu, aí aparece também no YouTube, porque tem imagem, claro, né? claro. Então, o Dá para ir comentante no seu da Instagram, né, rádio no seu perfil e chegar lá, não é isso? chega também no meu YouTube, mas aí demora um pouquinho para ir. Na segunda-feira, já na rádio, já vai direto. Já vai direto. Perfeito, é isso aí. A Deise, para mim, é impressionante, impressionante a capacidade que ela tem de trabalho e a capacidade que ela tem essa de agregar, né? De agregar, que eu digo, ela, pô, ela coloca muitas pessoas ao lado dela. Falar uma coisa aqui, a Deise, ela foi, é minha aluna, né? Em algumas oficinas de escrita, e é uma aluna dileta, porque é verdade, ela tem muita consistência, né? Ela sempre está lá, então sempre ela comparece, sempre ela escreve e faz isso e também surpreende. Ela vai mudando a maneira dela de escrever, mas dá gosto. É uma aluna que dá gosto, vamos dizer, né? Eu sou De empenhada mesmo no que eu faço. empenhada, empenhada. Fui empenhada na moda e agora estou empenhada em fazer esse incentivo. Não tenho especialidade nenhuma em literatura, as minhas formações não têm nada a ver com isso. Eu sempre falo que eu indico, que eu dou dica, mas como uma consumidora da leitura, não como uma especialista, né? Não tenho especialidade nenhuma. Perfeito, são os melhores. São É, os melhores, né? Porque quando você tem uma especialidade, você também, num certo sentido, você acaba falando só para os iniciados, né? Naquela especialidade, né? Aí você consegue falar com muita gente. E eu acho que, em geral, a gente escreve e o nosso desejo, o nosso sonho é que isso chegue a um maior número de pessoas, né? E não fique escolhendo qual é a pessoinha, né? Que vai que vai nos ler, né? é verdade. Imagino, né? Que a gente deseje isso, né? Então, é importante esse trabalho que você faz e também, ao incentivar a leitura, você está incentivando... Porque isso é que eu tenho conversado com o pessoal que eu estou entrevistando, né? Eu acho que o livro ele tem uma característica, livros, né? Eles têm uma característica que faz com que, quando uma pessoa compra um livro, ela não está comprando, não é que nem assim, vou comprar Coca-Cola, porque a Coca-Cola eu compro e eu faço consumo imediato. O livro, ele não é consumo imediato, né? O livro, ele dá trabalho. Por quê? Dá, Porque você vai ler. é, dá Então, trabalho. né, Dá ele trabalho dá para o trabalho, a consumidor gente, na e dá verdade. trabalho para o escritor. Então, mas para o leitor também, né? Porque ele vai ler, né? Ele É, vai emprestar o tempo dele a leitura. É claro que ele vai ter, em geral, né? Um bom livro vai dar para ele muita recompensa, né? Mas por que é difícil, né? O livro? Por que é difícil vender livros? Eu acho que uma das respostas é essa, né? A gente está vendendo trabalho, é. Envolvimento, né? envolvimento e tudo isso. E me diz uma coisa, e conta um pouquinho como é que foi seu processo de escrita. Bom, eu sabia que eu queria escrever um livro, eu me preparei, eu fiz mentorias com a Fernanda, né? E de repente eu fazia a mentoria do blog, né? E de repente eu resolvi que eu ia escrever o livro. O livro acho que veio muito rápido na minha cabeça, porque eu estava numa fase de finalização da, do meu trabalho na moda, então estava tudo muito claro e eu queria deixar ele temporalmente concluído, né? Então
eu escrevi, eu acho que em alguns meses, talvez 2 meses, 3 meses, eu escrevi o livro. O livro é curto, ele é muito documental, ele tem muita fotografia, então ele é um livro fácil de ler. E o que eu tenho recebido assim das pessoas é que é gostoso de ler. Muitas pessoas se identificam, e, mas a princípio eu fiz, ele era digital, né? A gente fez, terminou, diagramou, tudo para o digital e colocamos no Hotmart. O meu seguidor, e acho que talvez a minha leitora também, ela é mais clássica, ela gosta do impresso. E eu sempre fiquei pensando que faltava aquilo. Era mais difícil, é muito mais caro, é mais, Trabalhoso também, tem mais mais trabalho, né? trabalhoso. E também não dá para pensar que eu tenho no digital, eu mando para a editora e está tudo certo. Não, começa tudo outra vez. Porque a diagramação é diferente, porque vamos corrigir outra vez, porque nenhum Uhum, erro no papel pode uhum. acontecer. Então, a gente tem mais essa insegurança, né? Porque o que foi para o papel fica, né? Então, demorou. Eu acho que eu fiz, eu, ele no digital, ele ficou, acho que uns quase um ano, e aí eu resolvi imprimir. Aí foi uma luta, né? Achar uma editora, achar uma possibilidade, como é um livro que, que eu editei, né? Achar Autopublicação, o nome uma moderno é autopublicação. autopublicação, então, eu tinha que achar uma forma também que cabesse no meu bolso, né? Claro. E uma editora que tivesse a ver comigo. E eu acho que foi muito bom. Acho que depois de uns 60 dias, ele estava pronto. Aí foi o lançamento. O Lançamento que lançamento, eu fui, foi num restaurante no Itaim, é, aqui em São e, Paulo. São Paulo. e foi no único dia que choveu do inverno. Foi 14 de junho e estava muito cheio, e estava muito gostoso, e foi todo mundo. E quem não foi, foi por causa da chuva, porque acho que eu lembro que meu marido falava assim: faça em junho, porque é o mês seco, não vai ter chuva, não vai ter nada. Foi o único dia que choveu. Mas foi um sucesso, foi muito bom ter todo mundo lá, e todo mundo que é muito amigo, e eu tive muito retorno, assim, de quem leu mesmo. Eu tenho até resenhas guardadas, sabe, das pessoas. Gente que saiu do lugar lá do lançamento e já mandou. Olha, estou aqui porque fui embora antes e eu ainda estava lá, porque demorou, eu fui embora uma meia-noite, e já li seu livro. E assim, assado, cozido, e a resenha pronta. E foi muito legal. Eu acho que quem trabalha com moda vai se identificar muito, porque E mesmo quem não trabalha, eu nunca trabalhei com moda. E eu me é, identifiquei muito com esse livro, porque esse livro também, ele mostra o quê? Ele mostra uma mulher que faz uma virada, não uma, várias. Esse várias, não fez uma virada, os tais pontos de inflexão, né? Que a vida te leva e várias. você. Eu tenho uma amiga que gosta muito de um ditado que diz: quando a água bate na bunda, você nada ou afunda, que é o Não, ponto de eu tive inflexão, né? várias situações de transformação, né? Eu tive Isso, loja, eu tive isso. atacado, eu fiz para todas as marcas que vocês conhecem, aí passou na cabeça uma marca, eu fiz. Fiz para todas essas grandes marcas. Depois, quase fali. Aí fui fazer roupa religiosa para poder sobreviver e sair do buraco. Mas foi muito bom, agradeço todos os dias aquela roupa religiosa que me tirou e que foi uma maravilha. Fiz cueca, fiz tudo o que eu podia para poder continuar a fazer e deixar minha marca vivendo ainda.
Então, é um livro que traz tudo isso. É um livro que vai ser sempre importante para mim. Estou escrevendo outro, mas esse vai ser sempre Ah, meu preferido. conta um pouquinho aí, ou é segredo? Como é que é? Conta um pouquinho desse outro Pois é, aí. eu comecei a escrever um, né? E agora estou começando a escrever outro e não acabei nenhum. Então está um pouco confuso. Mas eu acho que eu vou escrever sobre a casa onde eu nasci. Olha, bacana, bacana. É, esse eu estou começando. Eu estava já no meio do outro, mas alguma coisa me disse que eu Isso, tinha que escrever da casa que eu nasci. olha só. E vem cá, conta uma coisa para mim. Você escreve aí na sua casa, que as pessoas gostam de saber aqui, os escribas. Você tem um cantinho? Ou você é Eu aquela que tenho um escreve? cantinho. Esse cantinho aqui é onde eu escrevo, e é assim: eu digito, eu escrevo no caderno, eu colo um pedaço do que eu digitei, depois eu escrevo, eu tenho vontade, às vezes à noite eu acordo e tem um parágrafo que eu preciso escrever, eu venho aqui, escrevo à mão, e eu não posso esquecer, porque se você não, se eu não escrever naquela hora, Você foi vai, embora. é o famoso teu bloquinho à mão, né? É, então eu tenho esse cantinho aqui, é o meu cantinho da escrita. É, e eu estou vendo que você tem um banner ali, isso eu achei muito bacana. Aí, É, gente, o banner eu olha deixei lá, aqui, foi o banner de banner com o lançamento. livro, que lembra, se a gente não mostrar o nosso livro, se a gente não falar do nosso livro, ninguém vai ver e ninguém vai falar, né? É verdade. Eu estou fazendo agora uma oficina, né, um curso, né, de marketing para escritores com a Dani, e ela fala muito isso, ela diz assim, acho que isso eu nunca vou me esquecer. Ela fala assim, se você não der bola para o seu livro, quem vai dar? É, ninguém. É verdade. É verdade. Sempre tem uma oportunidade de falar dele, levar ele com você, ou você vai presentear alguém que tem a ver, né? É, eu fui outro dia fazer a trocar milhagem, né? Na Latam, e a mocinha falou para mim que gostava de ler. E eu, e eu dei o meu livro para ela. E ela não me mandou um WhatsApp. 4 pessoas já leram seu livro. E todas as Olha aí, 4 gente, olha que gostaram. barato, hein? Olha que barato. De um É, foi para 4. pois é. E Muito bom. isso só faz a gente ficar feliz, né? Claro, claro, claro. A gente O quer para ser importante é lido, né? achar esse leitor. Tem que achar esse leitor. E me diz uma coisa, o seu Instagram é um Instagram que tem muitos seguidores, né? Você é uma pessoa que tem seguidores. Como é que É. você trabalha o seu livro lá? Como é que você faz? Você tem, assim, uma metodologia? É, Não, é assim. não. Eu tenho um clube de leitura também, né? Então, no clube de leitura, a maioria acho que já leu, já teve essa oportunidade. De vez em quando eu falo no Stories. Você já leu meu livro? Ele é assim, ele é para inspirar você que quer empreender, é para inspirar você que já é empreendedor e que quer saber sobre os erros e acertos. Eu falo um pouco, mas não é o meu foco o livro no Instagram. O meu Perfeito. foco no Instagram é dar dica de Isso. leitura, é incentivar e manter o hábito de leitura. Então, eu faço um desafio por mês lá de livro, que esse mês foi às cegas. Eu nem tinha lido o livro, elas elegeram lá, tinham 2 livros para serem Uhum. votados, e foi votado um. Então, a gente Uhum. faz uma live no final do mês e, dentro do grupo de leitura, um outro livro. E é assim que a Perfeito, gente faz. perfeito. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Mesmo porque ninguém não é para ficar falando também, né? Olha o meu livro, né? Porque É,
É, né? chega Ele é uma hora que quase... né? lá eu acho que todo mundo já sabe do livro. Exatamente, não precisa ficar, né? Olha o meu É, livro, olha o meu livro, né? Vem cá, essa coisa, essa relação que você tem com a leitura, foi a vida inteira? Você foi uma leitora desde pequena? Conta isso. eu fui uma leitora infantil, muito leitora, porque na minha casa era tudo muito disciplinar. Então, se você tinha aqueles livros que precisavam ser lidos, todo mundo era muito leitor. Meu pai era mais de jornal, mas a minha mãe era uma leitora voraz. É uma leitora que foi até os 99 anos, ela não leu até os 99, porque a vista Uhum. não ajudou, mas até os 97 eu acho que ela leu muito. E era Até os daquela 97, opa. É, era aquela mulher que lia, assim, ela pegava um livro, ela lia em 3 dias, ela lia uma vez por semana um livro. Meu nome é Daisy por causa do Grande Guedes, Olha só, olha só. Ah, que quando ela estava grávida, ela leu o Grande Gatsby, e eu ia chamar Débora, porque na minha casa tinha que ser tudo com D, meu irmão é Djalma, Denise, e eu era Débora. Mas aí, como ela leu, ela mudou o nome. E o meu pai, como não lia, deixou, né? Porque acho que a Daisy não ia ser, ele não ia gostar muito dessa Daisy. Mas acho que ele não leu o livro então, e aí, olha, pode deixar a Daisy. então vamos lá. Você sabe que eu também, né? Eu me É? chamo Fernanda, mas aí era o casal, foi meu pai e minha mãe. Eles leram Caminhos Cruzados do Érico Veríssimo. No Caminhos Ah, Cruzados tem uma professora que chama-se Fernanda. É uma das personagens do livro. Porém, tem uma graça aí. Anteriormente, eles tinham lido Clarice, também do Érico. E minha mãe tinha gostado muito da Clarice, mais do que meu pai. Então, por alguns meses, quase, que eu acabei me chamando Clarice, Clarissa, Clarissa, não, era Clarissa, Clarissa. Clarissa Fernanda. Ainda bem que não Foi fiquei só decidindo por Fernanda. um nome só. Ainda bem, Então, é uma ainda bem. origem Agora, esse literária também. Daisy, do jeito que ele é escrito, imagina uma menina de 6 anos aprendendo a escrever e perguntando para o pai e para a mãe, mas por que esse A? Né? Porque para mim era Daisy, era com E, né? Mas era do livro e tinha que escrever direitinho. Meu pai era bem certinho nessas coisas. Então, Perfeito. E vem cá, e você, e seus filhos, eles leem? Isso passou? eu tenho um filho que é advogado, que lê, né? Lê até por obrigação, né? Porque advogado não para de ler. E um que é mais artista. Então, ele lê, eu acho que eventualmente, não foi a mesma. Não, mas eles leem, eles São leem. leitores, né? São leitores. São, É que hoje é curioso, né? Que o livro hoje ele briga também com muitas ofertas, né? Há pois muitas é. coisas, né? As séries de TV, né? E o próprio Instagram, né? Vamos É dizer, isso que eu falo sempre lá. Vocês maratonam nos filmes, maratonam nas séries, vamos maratonar no no livro também. livro. É, É verdade, é verdade. É muito bom. E, sempre. bom, e no momento que você encontrou a editora, ela fez todo esse trabalho, vamos dizer, vamos chamar de industrial, né? De fazer, porque isso é um objeto, né? A capa já existia no digital, ele já tinha feito. Ela colocou alguma coisinha aí que chamava para costura. Ela pôs uns alfinetinhos, ela Foi, põe foi. umas É que é coisas. ruim aqui, mas tem uns É, detalhes aqui, acho que no ela colocou banner até é alguns melhor. detalhezinhos que ela achou que tinha a ver com o contexto. Inclusive, dentro, todas as fotos, ela faz um alinhavo, né? Como se fosse um retalho, e algum alfinetinho, alguma linha, Isso, alguma coisa. isso. Eu vou ler aqui Todo na contracapa para vocês terem uma ideia melhor, né? Contracapa
contracapa ou quarta capa, tá? Tanto faz o Essa nome. pessoa foi a que corrigiu que o texto. Ela colocou aqui, escritora e revisora. E É ela é a revisão. Sônia Bittencourt. Então, vamos lá. Isso. Que delícia de livro, que mulher, que história de trabalho incansável, resiliência e capacidade de reinventar-se. Eu me emocionei e senti os olhos molhados ao ler. Aí, aspas, silencio as máquinas para que um novo ciclo comece. Fecha aspas, porque isso tá no livro. Fecho de ouro, 18 quilates com diamantes. O que poderia ter tom de derrota é de uma dignidade e força admiráveis. Poderosas. Mulher que vale a pena conhecer e reverenciar. Espero revisar outros livros dela. Uma mulher referência. Ok? Então, essa é né, o que a gente vai encontrar aqui, né, como uma sinopse. E há realmente isso, né, essa emoção de ver a transformação, de ver uma tremenda dificuldade, as vitórias, né, e, ao mesmo tempo, que eu acho que você faz isso muito bem, a gente consegue enxergar o contexto, o livro abre, né, ele não fica encismado, a gente vai vendo também momentos do Brasil e como que isso impacta ou impactou o comércio, a indústria da moda, né? Isso Né? é Sim. muito, muito interessante, entendeu? Porque né, ele amplia, ao mesmo tempo que ele é bem focado, né, é uma história dela. Bom, o livro chama Minha História, né? Costurando minha história, né? Então, a minha história, mas ele consegue isso, ele expande, né? Isso é muito, muito, muito legal. Então, aqui, com fotos, né? Queria que você falasse das malinhas. Aqui está. A Ah, malinha viajou, a malinha. Fala um pouquinho da malinha aí. então, eu transformei loja em malinha, né? Porque eu tive loja, tive franquia, tive tudo físico, depois e-commerce. E aí eu fui, quando eu fazia muitas marcas, eu não queria mais ter loja, não queria ter o compromisso de abrir de sábado, de domingo, os funcionários. Então, eu fiz um trabalho diferente. Eu acho que eu fui uma das primeiras a trabalhar com malinha e acho que foi uma das malinhas ou a malinha mais eficiente, porque eu mandava os looks nas malinhas para as clientes, na casa delas, eu tinha um mailing enorme, eu, eu não fechei a confecção por falta de venda, mas porque eu queria trabalhar com outra coisa naquele momento. E eu mandava os looks, as pessoas escolhiam os looks, né? Eu ainda fazia todos os ajustes, barrinha, ela marcava, ia o alfinetinho, a costureira fazia, eu reentregava, era um trabalho assim, que loja hoje às vezes não faz, né? Às vezes você Não, vai numa loja e ela não faz a barra, não não. faço a barra, você manda numa costureira. Não, eu fazia, porque tudo era feito lá, né? A confecção era grande e eu fazia todas as peças lá e elas faziam os ajustes também. Então, a malinha foi um sucesso durante muito tempo. Eu acho que foi de 2000 a malinha funcionou de 2010, mais ou menos, até 2023. Foram 13 anos de malinha, e sem loja. Bem bonitinho isso, né? Malinha, a É. malinha. Hoje todo mundo Bacana. faz, mas eu acho que existe uma dificuldade, porque como eu tinha os funcionários, inclusive os motoboys, então, para mim era fácil. Agora, se você não tem os motoboys, o transporte fica muito caro, fica Claro, inviável. claro. Porque tem Então, essas eu voltas, né? acho que Vai a para lá, maioria. fica E é muito mesmo. trabalhoso, porque chega, tem que higienizar a roupa, tem que passar tudo outra vez.
tudo para ficar perfeita para ir para outra cliente, né? E tem que ter estoque, muito estoque. Claro, claro. Tudo dá trabalho, né, gente? Tudo dá muito trabalho, na verdade, né? Mas é Né? isso. Aí, mais uma pergunta. Você disse que você fez o lançamento. Você está pensando... Deixa eu fazer uma introdução aqui. Hoje está tendo muito os micro-lançamentos, né? A ideia é que você fez um lançamento, mas, de repente, as pessoas estão fazendo outros em outras cidades, sabe? Quase um calendário de lançamento. Você tem isso? Você pensa isso ou não? Eu acho que eu já pensei, mas talvez para mim não seja tão viável. Não sei o quanto isso vai custar, o que vai acontecer, A produção disso, né, que a diz. produção disso, porque aqui estava tudo fácil, perto, e eu acho que quem eu convidei para o lançamento foi. Eu não sei. Eu sei, eu tenho um amigo que faz vários. Ele faz no clube, ele faz Isso. no lugar de trabalho, ele faz não sei, mas eu não, No condomínio. é, eu não consigo ver. Uhum. Hum, Mas pode ser que Pode ser uma aconteça. Assim. boa É, estratégia, né? pode ser. Bacana, bacana. Bom, então nós estamos conversando aqui, nós já vamos finalizando aqui, mas a nossa conversa é com a Daisy Gouveia, autora, lá tá, hein, gente? Minha História, e já está escrevendo outro livro, né? Isso é que é bacana. Ela também tem um clube de leitura, ela é bem ativa no Instagram, e é no perfil do Instagram que você vai encontrar o link para Tem um comprar e canal no ler o YouTube livro. também, com podcast e no rádio. E no rádio e tem a versão. Ah, não, mas eu gosto. Né? Tem gosto para tudo. Eu gosto de versão eletrônica, então tem também na Hotmart. Tem. Né? Então, é um livro achável. Outro neologismo da Dani, né? Ela fala muito isso. Tem que ser achável, gente. Se não for achável, não Não vai ser funciona. achado, né? Então, isso é um erro que às vezes a gente comete, né? Escreve, eu cometi, escreve e o livro fica, você acha que é a editora que vai trabalhar, ela aí, entendeu? E daqui a pouco ninguém fala dele, né? É quase como morreu, porque, né? Passou o tempo, sei lá, alguma coisa assim. Então, é isso aí, olha, não sei se Deise quer falar algo antes da gente finalizar, concluir. Quero agradecer de poder falar um pouquinho mais do meu livro hoje aqui para vocês que são escritores, que gostam de escrever, que gostam de ler, e que todo mundo siga a gente aí nessa jornada da leitura e da escrita. E do prazer, né? Porque a leitura é um grande prazer, a Sim, escrita também é muito prazerosa. Ela tem um é. ladinho meio sofrido, mas tem prazer também, principalmente prazer quando a gente descobre que está sendo lido. Aí esse prazer quase que paga tudo, né? Paga todo o sacrifício, né? Porque às vezes também tem sacrifício, né? Para escrever. Então é isso aí, gente. Aqui é o Esquina de Escribas, aqui no YouTube, né? Esse projeto ele está no início dele, mas já está começando muito bem. E se você gostou, então, põe aquele polegarzinho aí embaixo, compartilhe, sabe assim? Pensa aí alguém, né, que E gosta de assina o canal, escrever, né? Assina o canal. e assine o canal, tá? E assine o canal, porque isso é o feedback, né? A gente vai vendo, isso está crescendo. E ao crescer, chega em mais gente. Esta é a grande razão. Eu sou a Fernanda Pompeu. Em breve eu também vou estar com o meu livro Escriberrante. Ele está sendo finalizado, e aí eu vou chamar quem eu estou entrevistando para me entrevistar. Fazer uma mesa. Mas é isso aí, ó, gente. Um grande, grande prazer estar aqui. Deise, muito, muito obrigada. A Deise Ah, sempre eu está que agradeço. comigo, Deise sempre está, entendeu? Isso também é importante, né? A gente ter
pessoas, né? Os brothers, as sisters, né? Que estão com a gente ali nos nossos momentos. Valeu? Então, Deise, Valeu. querida, tchau, tchau, tchau. Tchau, Tá. gente.